Marina observava as caixas espalhadas pelo corredor do apartamento novo quando a campainha tocou. Um entregador surgiu na porta segurando um pacote pesado. "Clara Andrade mora aqui?" ele perguntou. Marina explicou que era a nova moradora, mas o rapaz insistiu que ela aceitasse. Sozinha na sala, ela cortou cuidadosamente a fita adesiva, removeu camadas de plástico bolha e, ao chegar ao conteúdo, suas mãos começaram a tremer. O pacote caiu de seus dedos. Ela cambaleou para trás, o coração acelerado, os olhos fixos naquilo que acabara de descobrir. "Meu Deus", sussurrou, a voz quebrada. "Isso não pode ser real." "Olá, trago aqui mais uma história incrível. Antes de começarmos, confira se você já está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como esta. E deixe nos comentários de qual cidade e país você está acompanhando esta narrativa." Agora prepare-se para conhecer a história de Marina, uma médica dedicada, que ao se mudar para a casa dos sonhos, recebeu uma encomenda que mudaria sua vida para sempre. "Mamãe, agora vou ter meu próprio quarto." Pedro pulou de alegria ao ver os adultos carregando caixas para o apartamento novo. "Sim, filho." Marina sorriu, ajeitando os cabelos que caíam sobre o rosto suado. "Você está na primeira série agora. Precisa de seu próprio espaço para estudar. E o papai vai montar uma beliche especial para você." O menino arrastou uma caixa para o pequeno quarto, onde estava escrito em letras grandes, "Brinquedos do Pedro." Marina sorriu observando o filho independente. Fazia pouco tempo que ele não conseguia dar um passo sem a mãe, mas agora estava pronto para se virar sozinho. A escola ficava do outro lado do parque, em frente à casa, e Pedro já havia anunciado que iria caminhar até lá pessoalmente. Afinal, ele já era um menino crescido. Marina e Márcio apenas riram entre si, conversando sobre como iriam secretamente acompanhá-lo de longe. No geral, aquele momento parecia a imagem perfeita do início de uma nova e muito feliz fase da vida. Marina nem imaginava que um dia moraria ali, especialmente em uma área tão valorizada. Em um prédio moderno com apartamentos espaçosos e acabamento de primeira linha. O apartamento foi um presente que deram a si mesmos pela promoção do marido. Márcio trabalhava para uma empresa que fornecia equipamentos médicos para hospitais e clínicas. Até recentemente, Marina achava que a carreira dele estava estagnada. No entanto, há cerca de um ano, as coisas começaram a melhorar drasticamente. Márcio fechava grandes contratos um atrás do outro e recebeu um enorme bônus anual. Eles juntaram esse dinheiro às economias para finalmente comprar a casa nova. Marina trabalhava como médica de família em uma unidade básica de saúde. Ela atendia uma área grande da cidade, mas não reclamava do trabalho. Gostava de cuidar das pessoas, de fazer a diferença na comunidade. O salário não era dos melhores, mas a satisfação profissional compensava. Agora, com Márcio ganhando tão bem, ela podia finalmente relaxar um pouco sobre as finanças. Passaram o fim de semana inteiro desempacotando caixas. Márcio montava móveis incansavelmente, apertando parafusos, encaixando gavetas e ajustando portas. Logo, o apartamento ganhou uma aparência bastante habitável. Marina já estava pensando em quais cortinas comprar. As antigas eram curtas demais para as janelas amplas e o tapete da sala precisava ser trocado. Mas, no geral, ela adorou tudo, especialmente a vista do parque da varanda. Já se imaginava tomando café ali todas as manhãs. Por enquanto, porém, estava apenas se acostumando a cozinhar em uma cozinha nova, onde nada estava em seu lugar habitual. Eles decidiram manter os móveis antigos, que ainda estavam em bom estado. Segundo o corretor de imóveis indicado por Márcio, que cuidou de toda a compra e documentação, a antiga proprietária, uma senhora idosa chamada Clara Andrade, havia se mudado definitivamente para a casa da filha. Surgiu uma necessidade urgente, e por isso conseguiram o apartamento por 2/3 do valor de mercado. Marina pensava em como tinham sido sortudos. Encontrar um apartamento daquele tamanho, naquela localização privilegiada, e ainda por um preço tão acessível, parecia bom demais para ser verdade.
Mas Márcio garantiu que estava tudo certo com a documentação, que o corretor era de confiança. Ela decidiu não se preocupar. Afinal, mereciam aquela conquista após tantos anos de trabalho duro. Naquela tarde, enquanto organizava os utensílios na cozinha, Marina olhou pela janela e viu Pedro brincando no playground do condomínio com outras crianças. O coração se encheu de gratidão. Tinham uma vida boa, estável. Um filho saudável, empregos dignos e agora uma casa maravilhosa. O que mais poderiam querer? Algumas semanas se passaram. A rotina foi se estabelecendo naturalmente. Pedro já conhecia o caminho para a escola. Marina havia decorado os melhores horários para evitar o trânsito e Márcio parecia cada vez mais ocupado com o trabalho. O apartamento estava quase completamente organizado, faltando apenas alguns detalhes de decoração. Mal sabia ela que aquela paz estava prestes a ser abalada de forma irreversível, que segredos enterrados há décadas estavam para vir à tona, e que aquele apartamento tão perfeito guardava conexões com um passado que ela nem imaginava possuir. A campainha estava prestes a tocar, trazendo consigo a primeira peça de um quebra-cabeça perturbador que mudaria tudo. Naquele momento, a campainha tocou, arrancando Marina de seus pensamentos. Ela foi abrir a porta. Havia um interfone no andar de baixo, mas eles ainda não o tinham conectado. Márcio havia prometido fazer isso ainda naquele dia. Marina achou que fosse o marido retornando, mas encontrou um rapaz de uniforme de uma empresa de entregas. Ele olhou interrogativamente e segurava nas mãos um pacote volumoso. Clara Andrade mora aqui? Por que não atende o interfone? Já toquei umas 100 vezes, reclamou o entregador. Está desligado, Marina respondeu constrangida. Acabamos de nos mudar. Mas você está enganado. Clara Andrade não mora mais aqui. Ela era a antiga proprietária do apartamento. Bem, então aceite por ela, por favor, o rapaz resmungou. Não vou levar isso de volta comigo. Marina hesitou. Mas eu não sou a destinatária. O entregador deu de ombros. O endereço está correto. Se houver algum problema, vocês podem devolver ao remetente depois. Vai aceitar ou não? Está bem, Marina suspirou. Acho que meu marido deve ter o contato dela. Vamos encaminhar depois. Ela assinou os formulários e pegou a caixa, que não era tão grande quanto parecia pesada. O entregador a deixou no corredor e foi embora. Marina esqueceu completamente da encomenda, ocupada preparando o jantar. Logo, Márcio voltou com as ferramentas para instalar o interfone. Ele notou a caixa e ficou curioso. Agora também temos que ser carteiros? Deveríamos cobrar por isso, resmungou ele. Pelo menos vamos abrir e ver o que tem. Deve ser algo valioso. Marina franziu a testa. Não vale a pena mexer. Você tem o contato da vendedora? Podemos enviar para ela. Se ao menos eu soubesse para onde enviar, Márcio retrucou. Onde está o estilete? Vamos abrir logo, Marina corou. Não abra, é de outra pessoa, Márcio riu. Agora moramos aqui. E o que poderia ter de valor aí dentro? Chinelos velhos? Vamos selar depois, não se preocupe. Deixe-me abrir com cuidado, Marina cedeu, resignada. Senão você vai rasgar tudo como sempre faz. Ela pegou uma tesoura e cortou cuidadosamente a fita adesiva. Tudo estava embrulhado em várias camadas de plástico bolha. Ela desembrulhou camada por camada até chegar ao conteúdo principal. O pacote continha uma cadeira de rodas infantil dobrável. E dentro dela havia roupas para uma menina de aproximadamente 5 anos, antigas, do tipo que Marina usava na própria infância. Um envelope com documentos também estava sob o plástico. Ela o abriu, mas não teve coragem de examinar tudo naquele momento. O coração já estava disparado. Durante aquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Enquanto Márcio roncava ao lado, ela ficou revirando os papéis na cozinha, à luz do abajur. Eram prontuários médicos sem página de título, apenas detalhes. A data de nascimento era idêntica à sua, mas Marina nunca teve as doenças listadas ali. Passou horas tentando entender, relendo cada linha, procurando alguma explicação lógica. No dia seguinte, ainda perturbada, mostrou tudo a Márcio novamente. Estes são os meus dados, ela disse,
a voz falhando. A data de nascimento é igual à minha. Ele olhou rapidamente por cima do ombro. Provavelmente algum erro, disse, acenando com a mão como quem dispensa o assunto. Uma coincidência idiota, nada mais. Jogue tudo fora. Toda a alegria sumiu do rosto do marido, como se tivesse sido apagada. Agora ele estava claramente irritado. Marina conhecia aquela expressão teimosa dele, mas não entendia o que estava acontecendo. A própria embalagem e a estranha coincidência das datas de nascimento pareciam um presságio sinistro. Seria apenas uma brincadeira cruel de alguém. Quem teria capacidade de falsificar documentos médicos com seus dados e ainda insinuar uma deficiência física? E, mais importante, o que a antiga proprietária do apartamento tinha a ver com tudo isso? Marina não sabia, mas queria descobrir muito rapidamente. Seu instinto de médica e o hábito de investigar a fundo se revelaram por completo. Mas o instinto materno dizia que aquilo não era sem motivo. Naquela mesma noite, Marina não conseguia tirar aquele pacote estranho da cabeça. Márcio percebeu e ficou visivelmente irritado. Finalmente não aguentou mais. Por que você está andando por aí com essa cara? É óbvio até para um tolo. Tudo isso é apenas uma coincidência estúpida. Já estou cansado dessas suas suspeitas. Eu só quero entender, ela respondeu teimosamente. Chega de inventar coisas, ele retrucou. É melhor cuidar do seu filho, da casa. Deixa disso. Márcio entrou no quarto, batendo a porta. Felizmente, Pedro não acordou. O menino havia se adaptado completamente ao novo apartamento e dormia profundamente. Marina continuava perambulando pela cozinha. Observava as coisas do pacote de longe, relia os documentos médicos e não conseguia entender como aquilo estava conectado a ela. Seus pensamentos giravam em círculos, tentando encontrar uma explicação lógica. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante toda aquela semana, Marina recebeu mensagens de um número desconhecido. Havia áudios com apenas uma palavra. Você se lembra? Uma voz feminina completamente desconhecida, de alguma forma indefinida, nem jovem nem velha, sem entonação clara. Marina tentou enviar mensagem de resposta. Tentou retornar a ligação. Tudo sem sucesso. No trabalho, as colegas também comentaram algo estranho. Uma mulher ligou para a recepção, perguntou por Marina, quis saber quando ela teria horário disponível, mas não tentou se cadastrar ou se identificar. As estranhezas se multiplicavam. Parece que você arrumou uma fã secreta, brincou Vera, a enfermeira. Bem, sabe, isso já não tem mais graça. Marina contou a história toda. Ah, nunca se sabe. Ultimamente os psicopatas estão por toda parte. Que situação. Temos um corredor cheio de pacientes novamente. Vera deu de ombros. E de onde conseguiram meu número de celular pessoal? Marina perguntou. Ela tinha certeza de que seu número não estava no cartão de visitas profissional. A ideia de que alguém estava conseguindo suas informações particulares a deixava cada vez mais desconfortável. Após uma semana inteira dessas mensagens perturbadoras, Marina finalmente decidiu agir. Na manhã seguinte, depois de levar Pedro à escola, foi até o endereço da empresa remetente. Queria descobrir de onde aquela série de coisas estranhas havia surgido. O escritório ficava em uma zona industrial afastada. Marina teve dificuldade para encontrá-lo. Ela chegou ao galpão e encontrou um gerente com o crachá Rogério. Marina tentou explicar a situação, mas tudo saiu meio incoerente. Sim, houve essa remessa, Rogério confirmou. O nome no pedido não confere com o que você está dizendo, mas foi paga em dinheiro. Entrega para este endereço. Mais do que isso não sabemos. Entenda, isto é um depósito, tipo um centro de distribuição. Coletamos os pacotes e os enviamos ao destinatário. Por que toda essa complicação? Marina perguntou. E você realmente não tem o nome do remetente? Rogério sorriu. Pode assinar como Rainha da Inglaterra se quiser. Veja, o pacote é enviado por anônimo, ou nem precisa especificar. Respeitamos a privacidade dos nossos clientes. Por favor, aceite meu cartão. Marina entregou-lhe.
Se você se lembrar de alguma coisa, me ligue. Rogério deu de ombros. Tudo bem, mas não conte com isso. Recebo centenas de entregas por dia. Marina saiu de mãos vazias. Parecia-lhe que aquele rapaz estranho não estava dizendo tudo, mas não havia tempo para insistir. Ela começou a perguntar aos vizinhos do novo apartamento sobre a antiga proprietária. Todos, unanimemente, disseram que não tinham as informações de contato de Clara Andrade. Mas uma vizinha tinha em documentos antigos o número de telefone da filha dela. Não tinha certeza se ainda funcionava, mas pelo menos era uma pista. A vizinha acrescentou que a filha morava em outra cidade, do outro lado do estado. Marina já havia entendido que toda aquela história de compra fácil do apartamento era muito estranha. O número era fixo. Ela conseguiu rastrear o endereço através de bancos de dados. Ficava em um bairro periférico, bem na periferia da cidade. Qual o sentido de trocar um apartamento decente por uma área tão problemática? Mas nada disso importava agora. Marina ligou durante o dia. Ninguém atendeu. Então tentou novamente à noite quando já estava em casa. Desta vez, alguém atendeu. Alô? Quem é? Perguntou uma voz feminina cansada. Boa tarde. Estou ligando sobre o antigo apartamento da sua mãe. Marina começou. Já foi vendido. A mulher respondeu indiferente. Mamãe morreu há 3 meses. Sofreu um AVC, complicações. Não resistiu. Marina sentiu um aperto no peito. Entendo. Sinto muito. Mas veja, chegou uma encomenda endereçada a ela no endereço antigo. Moramos lá agora e, desculpe, acabamos abrindo. Do outro lado da linha, a voz ficou alterada. Que encomenda? O que você está querendo de mim? É do serviço de entregas. Contém coisas de criança e... Antes que Marina pudesse terminar, foi interrompida. Moça, eu não preciso de encomenda nenhuma. A voz sussurrou com certa rispidez. Definitivamente não havia ninguém para enviar algo de criança para lá. E não há mais. Fique com as coisas ou jogue fora. Marina respirou fundo. E por que o apartamento foi vendido com tanta pressa? Sua mãe estava bem de saúde? A mulher do outro lado suspirou. Não, estava doente. E tinha dívidas do tratamento. Eu estava esgotada. Por isso vendi para pagar as contas. Mas não encomendei nada. E as coisas? Você reconhece roupas antigas de criança? Marina insistiu. Provavelmente da vovó. Mas não conversamos há anos. Ela está com demência senil faz tempo. Desculpe, sem tempo para isso. O telefone desligou na cara dela. Marina ficou parada, o celular ainda na mão. Entendeu então que o remetente não havia se enganado. O pacote chegou exatamente aos destinatários pretendidos. Mas por quê? E quem estava por trás disso? Ela ligou novamente e pediu uma reunião pessoal. A mulher, embora relutante, concordou. No dia seguinte, no trabalho, Marina ainda não conseguia se concentrar. O pensamento a ocupava completamente. Aquele pacote estranho, as ligações misteriosas, as vozes sussurrantes. Não havia apenas pacientes veteranos na recepção naquele dia. Havia também muitos rostos novos. Um dos pacientes, um homem de 40 e poucos anos, havia se mudado recentemente para a área e agora vinha solicitar atestado médico. O sistema cadastrou os dados automaticamente no prontuário de Marina. O senhor é advogado? Ela perguntou, lendo os dados. Paulo Vieira Costa, ele respondeu. Sim, exatamente. Tenho alguns sintomas meio estranhos. Marina levantou o olhar do computador. Que tipo de sintomas? Parece um resfriado comum, ele disse despreocupado. Eu não teria vindo, mas tenho uma audiência importante em breve no tribunal e a febre está aumentando. Não tenho certeza se vou conseguir comparecer. Marina começou o exame de rotina, mas logo algo chamou sua atenção. Seus gânglios linfáticos estão aumentados, ela disse preocupada. Conjuntivite, abra a boca. Estomatite também. Ela examinou mais detalhes. Deixe-me ver suas mãos e pés. Paulo empalideceu. O que está acontecendo? Marina pediu alguns exames adicionais. Quando o senhor esteve no exterior pela última vez? Paulo pensou um momento. Há uma semana, mais ou menos. Uma viagem rápida de trabalho. Por quê? Marina franziu o rosto. Vera,
Prepare a sala de isolamento e ligue para o transporte. Parece que temos um caso de varíola dos macacos aqui. Está falando sério? Vera arregalou os olhos. É raro. Marina assentiu. Pois é, demos sorte. E o senhor Paulo, preciso isolá-lo imediatamente. Entende? Não é nada para entrar em pânico, mas é um vírus contagioso e precisamos tomar precauções. Paulo ficou ainda mais pálido. Eu vou ficar bem? Marina sorriu de forma tranquilizadora. Com o tratamento adequado, sim, mas vou transferi-lo para uma ala especializada. O hospital fica do outro lado da cidade e o trânsito está pesado agora, então prepare-se para esperar um pouco. Ela conduziu o paciente para dentro do box de isolamento. No corredor, Vera já estava ouvindo reclamações de pacientes insatisfeitos com as demoras. Mas Marina manteve-se firme. A última coisa que precisava era de uma epidemia de um vírus raro em sua região. Paulo estava agitado no box. É meio chato ficar aqui sentado. Talvez você pudesse me contar algo para passar o tempo, ele sugeriu. Marina sorriu. Tenho uma história interessante, na verdade. E contou em detalhes o que havia acontecido com ela. Apesar da doença, o homem claramente sabia ouvir e não interrompeu. Quando ela terminou, ele balançou a cabeça pensativo. Sabe, sua história pode até resultar em um processo criminal. Imagine, um diagnóstico falso, e em seu nome ainda por cima. Alguém tentou subornar médicos, isso tem cheiro de golpe. Bem, acho que foi apenas um engano, Marina respondeu pensativamente. O prontuário parece antigo, então não foi alguém que simplesmente inseriu meus dados recentemente. Provavelmente já estava lá há muito tempo. Só quero entender o porquê. Talvez seus pais saibam, Paulo sugeriu. Ou outra pessoa da família. Há o nome de algum médico no prontuário. Marina balançou a cabeça. Não, nenhum. Sabe, Paulo, eu tenho memórias fragmentárias e vagas da infância. Como se não fosse minha própria vida que estou vivendo, mas tivesse roubado de alguém. Ah, claro que você está inventando. Paulo se animou, tentando aliviar o clima. Todo mundo tem memórias confusas da infância. Mas então a ambulância chegou para buscá-lo. Marina assinou os documentos e liberou o paciente para o Hospital de Doenças Infecciosas. Ela chegou em casa mais tarde do que o habitual naquele dia. Enquanto preparava o jantar e alimentava Pedro, o tempo voou. Márcio ainda não havia chegado. Ela se perguntava onde ele poderia estar, mas rapidamente afastou esses pensamentos. Sabia muito bem que os atrasos no trabalho não haviam surgido do nada recentemente. O marido parecia estar encontrando algo mais agradável para si em outro lugar, que não aulas ou passeios com o filho. Finalmente, irritada, ela discou o número de Márcio. Ele não atendeu. E era sua esposa ligando, não o chefe. Mas seria motivo para se incomodar? Marina ficou ainda mais irritada. Uma série de pensamentos desagradáveis começou a surgir em sua mente. Ela começou a discar repetidamente. O marido se recusava teimosamente a responder. Lembrou-se de que isso já havia acontecido antes, no mês passado também. E em viagens de negócios, Márcio nem se incomodava com desculpas elaboradas. Com a compra deste apartamento, ele pareceu ter se dado uma licença para ficar longe de casa. Atribuía tudo a reuniões com fornecedores, mas Marina percebia que algo estava errado. No fim, Márcio voltou tarde da noite, tomou banho e foi para a cama. Ela fingiu estar dormindo. Não havia motivo para causar outro escândalo na frente da criança, especialmente àquela hora. Uma semana depois, ao separar as camisas para lavar, Marina encontrou novas evidências de suas suspeitas. No bolso, havia um recibo de um restaurante caro. Havia poucos iguais na cidade. A quantia também era impressionante. Claramente eram 2, a julgar pelo número de pratos. Marina ligou a máquina de lavar e foi até o marido com o recibo na mão. Bem, de novo essa história? Ele se virou descontente e perdeu a paciência imediatamente. Que cara você tem? Quem vamos enterrar? Talvez nossa família? Ela perguntou no mesmo tom. Ah, qual é? O chefe do departamento me levou para almoçar. Márcio continuou rindo nervosamente. Na verdade, ele é um homem.
E você já está levantando hipóteses de que minha amante adora lugares caros? O que mais você deveria pensar? Marina estava indignada. Depois da mudança, não tivemos mais aqui em casa. Márcio falou com convicção, mas seus olhos se moviam inquietos, denunciando a mentira. Preciso apresentar a você todos com quem almoço? Acostume-se. O cargo exige almoços e jantares de negócios regulares em restaurantes. Então não preciso cozinhar mais, Marina perguntou friamente. Certo, vou levar em conta que você está jantando fora agora. Márcio fez uma careta. Eu queria relaxar em casa, mas com uma esposa dessas é absolutamente impossível. Ele entrou no quarto irritado. A partir daquele dia, a desconfiança se instalou no coração de Marina. Ela não acreditava mais em uma única palavra. Além disso, parecia que o marido estava de alguma forma relacionado àquela história misteriosa com os pacotes. Marina prometeu a si mesma que iria descobrir a verdade para todos. Na semana seguinte, com as mudanças de plantão, foi possível buscar Pedro e trazê-lo para casa mais cedo. O menino era bastante independente e calmo. Havia feito amizade com o neto da vizinha, então os garotos agora se visitavam com frequência. Marina, envergonhada, começou a seguir o próprio marido. Ela até fez amizade, supostamente por acaso, com uma mulher do departamento de contabilidade da empresa onde Márcio trabalhava, e abriu os olhos para o que estava acontecendo. Imagine só, disse Tatiana, sentando-se à mesa de um café discreto. Nosso Márcio não viaja mais sozinho em negócios. Leva sempre a nova namorada, Vitória. Que nome, né? Eles estão juntos há 6 meses, literalmente inseparáveis. Eu condeno isso, Tatiana continuou. Afinal, ele é casado. Por que se dar ao trabalho de levar uma contadora em viagem de negócios? Não é trabalho dela cuidar das finanças lá? Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Nem nós conseguimos entender. Tatiana ajeitou a blusa. Vitória também é inexperiente. Se precisasse de consultoria financeira, deveria contratar a da Santos. Ela tem 30 anos de experiência. Bem, aparentemente ele a usa para outros fins. Marina suspirou, lembrando-se da garota. Elas haviam se conhecido na festa de fim de ano da empresa. Pernas longas, mini-saia, mal cobrindo o que deveria estar escondido. É isso que estou dizendo. Tatiana fez uma careta. As coisas não andam bem. Vitória é toda mel e açúcar, doce e prestativa, mas quando abre as planilhas com dados consolidados, fica olhando para elas sem entender nada até anoitecer. Depois o departamento inteiro tem que refazer os números do trimestre. Marina saiu do café atordoada. Tocou o topo da cabeça com um sorriso irônico, imaginando se estavam crescendo chifres ali. Voltou ao trabalho tentando não pensar nas suspeitas que se confirmaram como verdade. O marido a traía e viajava em negócios com aquela moça. Aliás, no único encontro que teve com Marina, Vitória também foi simpática e modesta. Apenas a roupa demonstrava que a garota não era tão simples quanto queria aparentar. Naquele mesmo dia, Paulo Costa apareceu para visitá-la na clínica. O advogado estava totalmente recuperado, agradecido, trouxe chocolates e deixou seu cartão de visitas. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar, ele disse com um sorriso caloroso. Alguns dias depois, Marina decidiu ligar para ele e contar sobre a infidelidade do marido. Claro que vou ajudar, Paulo respondeu prontamente. Não pense que vou desistir assim tão facilmente, mas não como advogado. Receio que adultério e divórcio não sejam minha especialidade. Porém, tenho alguns bons conhecidos em diferentes áreas. Por exemplo, um conhecido que trabalha em uma empresa que comercializa equipamentos médicos. Marina sentiu o coração acelerar. Eles fabricam, não revendem. E quem ele conhece lá? Paulo explicou. Um funcionário da segurança. As capacidades dele superam as nossas. Ele pode descobrir facilmente tudo o que você precisa saber sobre qualquer pessoa sem complicações. E ele pode me ajudar? Marina perguntou hesitante. Bem, se eu pedir, Paulo sorriu. Então vamos aceitar? Marina respirou fundo. Claro, estou cansada dessa incerteza. Por quanto tempo posso fingir que nada está acontecendo? Paulo concordou. Você tem razão.
Vou colocar meu amigo nisso. Enquanto o advogado estava ocupado desvendando os segredos da vida do marido, Marina também não ficou parada. Começou a limpar o sótão do prédio, onde ainda restavam alguns objetos dos antigos moradores. Quando encontrou uma caixa antiga com papéis e fotografias, decidiu entregá-la a Sofia, filha da falecida dona do apartamento. Sofia concordou em vir ao endereço antigo, embora relutante. Não gosto de estar aqui, explicou brevemente. Passei toda a infância entre quatro paredes. E o que tem na caixa? Marina entregou o envelope com fotos. Ora, aqui está a mamãe. Sofia apontou para uma das mulheres fotografada, tendo como pano de fundo aquele mesmo prédio. E esta é a vovó. Ela sempre tem cara de insatisfeita. Onde ela está agora? Marina perguntou cautelosamente. Como eu poderia saber? Não a vejo há 2 anos, Sofia respondeu. E não falaria com ela por mais 2 anos, para ser sincera. Vovó não é fácil. Glória Vieira, ex-lanterninha de teatro, e tem tanto orgulho como se nossa família fosse cheia de reis. Marina insistiu. Entendo. Onde você a viu pela última vez? Tem o endereço dela? Sofia balançou a cabeça. Bem, se você resolveu arrastar essas fotos, vou te dizer logo. É perda de tempo. Vovó nem olha para eles. Não somos bons parentes para ela. Sempre criticou a mim e a minha mãe. É problema seu, claro, mas eu realmente não sei o endereço direito. Você pode pesquisar se quiser, Sofia continuou. A última vez que soube dela estava internada no hospital. Parecia haver demência senil. Sofia saiu logo em seguida e Marina ficou pensativa. Os relacionamentos naquela família eram um mistério. Sofia se recusou até mesmo a levar as fotografias, que agora ficaram sobre a mesa como uma reprovação silenciosa. Marina suspirou e começou a olhar para as 2 mulheres nas fotos. A mais velha parecia triste e severa, e a antiga dona do apartamento parecia simples, uma pena. Mas as palavras sobre o hospital inspiraram esperança. Marina pediu às moças da recepção que consultassem o banco de dados hospitalar para a paciente Glória Vieira. Elas atenderam normalmente, mas quando entregaram a folha de papel com os dados, olharam para Marina de forma estranha. Marina não prestou atenção nisso, mas na manhã seguinte foi ao hospital onde a idosa estava registrada. Somente ao passar pelo portão do prédio, compreendeu o motivo dos olhares furtivos. Ali ficava o hospital neuropsiquiátrico. Ela entrou nas instalações e conseguiu facilmente uma reunião com a médica-chefe. Então, começou a mentir, tentando fazer seu interesse parecer profissional. Doutora Vera Leonor, a paciente está cadastrada na minha área e eu ainda não a vi, reclamou Marina. Se a senhora tiver, gostaria de um atestado para os meus relatórios. A médica-chefe sorriu. Bem, vamos ver. Deus, como me torturam com esses relatórios, como se fôssemos detetives, não médicos. Vocês contam os pacientes um por um. Provavelmente precisa preparar listas para os exames médicos preventivos. A médica-chefe continuou. Sim, exatamente, Marina assentiu alegremente. O tempo está passando e não consigo encontrar essa paciente, nem viva nem morta. O endereço fica no meu setor, mas não há ninguém lá. Sim, é verdade, concordou doutora Vera Leonor. Tivemos uma paciente assim há 2 anos. Hospitalizada com delírio e posteriormente encaminhada para cuidados temporários dos parentes. Mas o endereço dela está incorreto no sistema. Escreva: Condomínio Jardim das Flores, Rua das Acácias, Casa 10. Como isso é possível? Marina ficou surpresa sem entender o que estava acontecendo. Doutora Vera Leonor interpretou a perplexidade de Marina como surpresa profissional diante da falha no sistema. Pois é, você precisa tirar ela do seu registro. A vovó agora mora em um endereço completamente diferente. Que bagunça! Sabe como é? Às vezes há falhas no sistema quando familiares fornecem documentação irregular ou quando a própria paciente está confusa. Infelizmente, liberamos ela sem verificar direito a documentação de residência. Foi negligência administrativa da nossa parte. Marina agradeceu e saiu do consultório. Suas pernas estavam bambas. Chegou ao portão com dificuldade, encontrou o ponto de ônibus
e literalmente desabou no banco. Agora ela não entendia absolutamente nada. O endereço listado no prontuário da avó pertencia ao sítio da família de Marina. Antes, quando criança, Marina costumava passar o verão ou finais de semana por lá, mas Márcio não gostava do lugar. Entretenimento rural era longe demais da cidade. E qual a graça de ir para o sítio sem comodidades modernas? Nos últimos anos, a mãe de Marina cuidava do sítio sozinha. O relacionamento delas era bastante frio. Nem a própria Marina entendia como aconteceu. Parecia que não brigavam, mas ao mesmo tempo não havia afeto na relação. Viam-se ocasionalmente como estranhas. Ajudar com o neto, Inês Santos nunca ofereceu. No entanto, moravam bem longe. Talvez a mãe simplesmente não visse sentido em tal ajuda nessas circunstâncias. Marina, com as mãos trêmulas, tirou o celular da bolsa e discou o número familiar. O telefone tocou por muito tempo. Então, finalmente, a mãe atendeu. Marina, aconteceu alguma coisa? A voz soava desagradada e abafada. Havia ruído de televisão ao fundo. Mãe, você conhece Glória Vieira? Marina perguntou, tremendo da cabeça aos pés, aguardando a resposta. Há 2 anos, você alegou ser parente dela e a buscou no hospital. Houve um longo silêncio do outro lado. E para que servem essas perguntas? Havia alguns tons novos e desconhecidos na voz da mãe. Me meti em uma situação muito estranha. Marina começou a gaguejar, com medo de que a mãe simplesmente desligasse. E contou tudo desde o começo. O pacote, os documentos, as ligações misteriosas, o apartamento. Tudo. Sim, eu a conhecia. A mãe cedeu a contragosto. Claro que conhecia, porque ela não é minha parente, mas sua. Mas que diferença faz agora? Marina sentiu o mundo girar. Como assim? Inês Santos respirou fundo. Você não é nossa parente de sangue, e Glória Vieira, veja bem, é sua avó, e Sofia, sua irmã. Vocês são gêmeas, não gêmeas idênticas. A semelhança é verdade, mas vaga. Marina gelou. Você realmente não se lembrava de nada quando chegou àquele apartamento? Inês continuou. O que eu deveria lembrar? Marina sussurrou, a voz falhando. Sim, somos estranhas há muito tempo, disse a mãe, amargamente. Acontece que o instinto materno não desperta com um estalar de dedos. Pensávamos diferente. Meu marido e eu não podíamos ter filhos. Encontramos uma mulher em situação vulnerável, sua mãe biológica. Aliás, é ela, Clara, a antiga dona do apartamento da sua irmã. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. E quantos anos eu tinha? 2 anos, Inês respondeu. Ambas as meninas herdaram uma patologia do pai, problemas no sistema músculo-esquelético. Sua irmã não conseguia andar de jeito nenhum. Você conseguia ficar de pé sozinha, mas com dificuldade. Clara não conseguiu tratar as duas e sofreu muito. Sugerimos uma solução. Conseguimos a guarda através de amigos, ficamos com você e depois, oficialmente, providenciamos a adoção. Renovamos seus documentos e mudamos seu nome. Ninguém jamais teria percebido. Marina mal conseguia respirar. E vocês não iam me contar nada? Inês suspirou. Qual o sentido? Já brigamos tanto. Não tivemos muito tempo para pensar nisso. Começamos a tratá-la imediatamente. Pagamos bem a Clara. Mudamo-nos para mais longe, mas você e sua irmã sentiam muita falta uma da outra. Precisávamos combinar horários para encontros no mesmo apartamento onde você mora agora. Meu Deus! Se tivesse me contado antes o endereço para onde estava se mudando. Marina engoliu em seco. Sim, me perdoe. Já faz tanto tempo que moro aqui e nem te convidei para vir. Bem, você trabalha muito, Inês disse suavemente. Sabe, a psique infantil é surpreendentemente flexível. Você começou a andar sozinha aos 3 anos de idade. Os tratamentos corretivos foram eficazes. Seu pai e eu estávamos felizes. E da próxima vez que nos encontramos com Sofia e a mãe dela, você se esqueceu completamente delas. Simplesmente brincou no parquinho como se estivesse com uma menina estranha. Foi aí que paramos com tudo. Sua irmã também se recuperou. Então é possível dizer que salvamos 2 meninas de deficiências permanentes, Inês concluiu.
E a vovó? Ela está viva? Marina lembrou. Bem, sim, até onde eu sei. Inês respondeu pensativamente. Conversamos. Consegui ingressos de teatro através dela. Depois Glória ligou do hospital, disse que a filha e a neta não queriam saber dela e, sem garantia de parentes, não a liberariam. Então tive que ajudar. Onde ela está agora? Marina continuou questionando. Em um asilo. Onde mais? A culpa é minha, a mãe respondeu. Bem, como eu ia explicar o aparecimento dela se você viesse ao sítio? Estava vivendo em tal estado de medo naquela época. Quase parei de te ver, só para esconder tudo. Mas nem valeu a pena. A verdade veio à tona de qualquer jeito. Marina sentiu uma mistura de emoções. Raiva, confusão, alívio. Vocês fizeram tudo perfeitamente, ela disse, a voz carregada de sarcasmo. Mãe, me manda o endereço do asilo. Houve uma pausa. Você não está com raiva? Inês perguntou com um tom de culpa. Raiva de quê? Você me criou, me tratou e me educou. Continua sendo minha mãe. Marina respondeu, mais calma. Então venha aqui, qualquer dia desses, Inês pediu em voz baixa. E tenha cuidado. Algo que eu não gosto é que tanta coisa estranha está acontecendo ao seu redor. Eu também não gosto, Marina respondeu melancolicamente. Despediu-se e foi buscar Pedro na escola. Depois, alimentou o filho e correu para o trabalho. A recepção estava um caos completo, então ao anoitecer, mal conseguia arrastar os pés. Pedro ficou sozinho novamente. O marido não atendia suas ligações. Marina praguejou baixinho. A insolência de Márcio já estava ultrapassando todos os limites. De manhã ligou de novo. Ninguém atendeu. Então Sofia ligou e sugeriu irem juntas à casa da avó. Mas ela recusou inicialmente. Escute, o que você quer de nós? Vendi o apartamento. Não acesso ilimitado à ajuda psicológica, Sofia disse. Já tenho problemas suficientes. Meu marido me deixou e Pedro está com alguns problemas nos pés. Precisa de tratamento ortopédico e tudo custa dinheiro. Marina ofereceu. Sou médica. Posso marcar uma consulta para seu filho com um ortopedista. Na nossa clínica, a lista de espera é de 6 meses. Bem, isso seria bom, Sofia murmurou. Certo, chega. Não tenho tempo agora. Não vou ao asilo da vovó. Nem tente me convencer. Marina desligou. Estava tudo evidente. Aquela família tinha suas próprias mágoas e conflitos antigos, e ninguém ia resolver isso pacificamente. Chegou a hora de se encontrar com a avó. Mas, ao contrário do que esperava, Glória Vieira acabou por não ser uma velha decrépita, mas sim uma senhora muito ativa e alegre de cerca de 70 anos. Ela prontamente concordou em receber a visitante e começou olhando para Marina como se ela fosse algum tipo de criatura estranha. Eu realmente fiz uma grande confusão. Desculpe, não era minha intenção causar problemas. É só que pensei. Sabe, quando você fica velho, não dorme bem à noite. Então eu estava deitada lá e quis fazer as pazes com Sônia. Ela é igualzinha à mãe, orgulhosa. Por que vocês brigaram? Marina perguntou. E como você foi parar em uma clínica psiquiátrica? Glória suspirou. É simples. Insisti para que contássemos toda a verdade sobre a irmã de Sofia. Mas, na verdade, não é culpa de ninguém terem crescido em famílias diferentes. Minha Clara era contra. Então brigamos, saí de casa. E por causa do estresse, perdi a cabeça temporariamente. Acabei no hospital, depois para o dispensário para tratamento. Minha filha se recusou a me buscar. Foi aí que lembrei de Inês. E eles não se importavam com quem ficaria com a velha, só para liberar uma vaga. Marina perguntou, e onde você estava registrada? No apartamento da minha filha. Ela já foi minha, depois transferi para Clara. Marina entendeu tudo. A questão é que você foi ilegalmente liberada de lá. Talvez tenham falsificado documentos. E na herança, sua filha deveria ter lhe incluído. Você não assinou nada? Desculpe, Glória disse. Minha filha morreu há pouco tempo. Qual a pressa em vender o apartamento? Marina explicou. Meu marido o comprou. Geralmente pensei que a dona estava viva e morava com a filha. Glória ficou confusa.
Ah, então é assim, agora fiquei sem teto. Oh, que presente para a velhice. Acho que vamos resolver isso, Marina disse pensativamente. Mas também existem outras charadas. Por que você me enviou um pacote? E ligou para o trabalho? Mandou mensagens. Glória assentiu. Fui eu quem enviou o pacote, sim. Simplesmente não sabia nada sobre você. Pensei que alguém morava lá. Talvez Sônia. Enviei para ela. Queria que soubesse sobre a irmã. Mas pelo menos que sua consciência ficasse tranquila. Ela não manteve essa qualidade por muito tempo. Cresceu tão seca quanto a mãe. Egoísta, só pensa em si mesma. Marina ficou intrigada. Espera aí, onde você conseguiu esses documentos médicos, o carrinho, essas roupas? Estiveram no sítio esse tempo todo? Bem, sim. Enquanto morava lá, vasculhei o sótão e o porão. Sua mãe não jogou nada fora. Achei que Sofia se interessaria. Marina perguntou. E as ligações? Onde você conseguiu meu número? Glória ficou surpresa. Eu não liguei. O que te fez pensar isso? Vocês, jovens, não sabem ouvir os mais velhos. Estou dizendo, acabei de enviar um pacote. E nem pensei que ia te encontrar. Acabou sendo outra pessoa completamente. Marina perguntou à avó. Você virá me visitar de novo? Glória sorriu. Só por precaução, caso algo aconteça, lembre-se, não gosto de balas. Traga só chocolates. Marina apenas sorriu. Definitivamente gostava daquela senhora idosa. Ela não parecia estar fingindo e demonstrava bastante determinação. Uma pessoa que sabia defender sua opinião. Marina voltou ao trabalho. Agora aquelas ligações a alarmaram ainda mais. Começou a entender que, na verdade, foi o marido quem as fez. Mas por que ele precisava tirar sua esposa, já preocupada de sua compostura? Não havia resposta para essa pergunta. À noite, Marina, decidida, pegou Pedro e foi para a casa de Sofia. Glória havia lhe fornecido o endereço. A avó claramente não havia perdido a esperança de que suas netas despertassem sentimentos de afinidade. Sofia estava em casa. Atrás dela, apareceu um menino pálido, mais ou menos da idade de Pedro. As crianças logo estavam conversando animadamente e as mães se entreolharam com cautela. Por que você é tão insistente? Sofia perguntou. Que diabos você quer? Na verdade, tenho que trabalhar cedo amanhã. Marina respirou fundo. Sou sua irmã. Pode perguntar à vovó. Gêmeas não idênticas, pode até fazer teste de DNA. Sofia ficou desconcertada. Para quê? Depois do derrame, mamãe ficava me contando histórias sobre uma segunda garota. Ou ela te vendeu, ou te deu. Não entendi nada direito. Pensei que tivesse perdido completamente a cabeça. Marina sentou-se. Sônia, me conte tudo sobre a venda do apartamento. Algo está acontecendo, claramente relacionado ao pacote. E o que você quer saber? Sofia perguntou. A vovó não aceitou a herança. Passaram-se 6 meses. Registrei tudo em meu nome conforme a lei. Fiz o procedimento de notificação. Marina perguntou, e como Glória Vieira ficou sem autorização de residência? Você a removeu do registro? Ah, ela não te contou os detalhes da biografia dela? Sofia deu uma risadinha. Só culpa a mim e a minha mãe por tudo. Casou-se 3 vezes. Fez o registro do último casamento antes de brigarem. Onde ela recebeu alta não é da minha conta. Marina assentiu. Ok, isso está claro. E encontraram compradores para o apartamento com tanta facilidade? Sofia balançou a cabeça. Não, por pura sorte. Vlad foi embora. Estou completamente endividada. Ninguém queria comprar o apartamento. Quase enlouqueci de tanto esperar. Aliás, seu marido escolheu com uma mulher. Como assim? Marina perguntou. Com que outra mulher? Bem, a loira alta, jovem, de cabelos longos, Sofia descreveu. Eles se beijavam como recém-casados. E então você apareceu, e eu parei de entender qualquer coisa. Eles ainda estavam discutindo onde montar o quarto de bebê. Marina cobriu o rosto com as mãos. A revelação foi como um soco no estômago. Ela sentiu as lágrimas escorrerem entre os dedos. Sofia ficou paralisada por um momento, vendo a irmã que mal conhecia
desmoronar à sua frente. Algo se mexeu dentro dela, talvez a memória de quando o próprio marido a abandonou, ou talvez a compreensão de que aquela mulher estava enfrentando não apenas uma traição, mas uma confusão de identidade que abalava toda a sua vida. Sofia sentiu um peso de culpa por ter sido tão ríspida. Afinal, Marina não tinha culpa de nada disso. Eram ambas vítimas das mesmas circunstâncias cruéis. Ei, não chore. Sofia acariciou suavemente o ombro dela, a voz agora mais suave, quase maternal. Desculpe ter sido tão grossa com você. Bem, na verdade você e eu não conseguimos mudar o que já aconteceu. Eu também estou sozinha, criando um filho, e não estou reclamando. Mas sei como dói. Eu sei. Conversaram por muito tempo. Sofia tentou convencê-la a passar a noite lá, mas Marina voltou para a casa de táxi. No dia seguinte, encontrou o advogado no parquinho. Paulo a ouviu falar de forma incoerente e acenou com a cabeça. Ofereceu-se para ajudar a redigir a petição inicial do divórcio. Conversaram por muito tempo, e Marina teve a impressão de que conhecia aquele homem desde sempre. Pedro não fez perguntas, apenas parecia mais sério que o normal. Naquela noite, Márcio finalmente apareceu em casa. Embora tivesse se preparado para a conversa, ela ainda não conseguia se comunicar normalmente. Nos dias anteriores, Marina havia notado pequenas mudanças no comportamento de Márcio, que antes passavam despercebidas. Ele chegava em casa e ia direto para o banho, sem sequer cumprimentá-la. Jantava em silêncio, os olhos fixos no celular. Quando ela tentava conversar, ele respondia com monossílabos, como se cada palavra fosse um fardo. Dormiam de costas um para o outro, um abismo gelado entre eles na cama. Ele não tocava mais nela, não perguntava sobre seu dia, não demonstrava qualquer interesse por Pedro. Era como se ela e o filho fossem mobília, parte do cenário que ele já não enxergava mais. A frieza era palpável, cortante como gelo. Naquela noite a máscara finalmente caiu. Então era sua amante quem estava me ligando. E quando você inventou tudo isso, queria me deixar completamente louca? Marina confrontou. Acorda, doida, que tipo de amante? Ele tentou ser carinhoso, mas a falsidade era óbvia. Já te disse 100 vezes. Marina deu uma risadinha amarga. Agora você vai me dizer que veio apenas ver um apartamento com uma colega e planejava montar um quarto de bebê aqui para ela? Diga-me honestamente, onde você queria nos colocar, eu e Pedro? Por que você está me incomodando de novo? Márcio perguntou descontente. Se você é tão esperta, deveria entender tudo sozinha. Acha que apartamentos assim são comprados por preço acima da média? Não houve aumento, apenas lavei dinheiro. Marina sentiu o estômago revirar. E é a contadora que acoberta seus negócios? Ela se tornou minha amante, sim, Márcio admitiu com frieza. Bem, eu não sou especialista em documentos financeiros. Vitória estudou, sabe onde esconder uma agulha num palheiro. Desviamos milhões facilmente, e ninguém sequer suspeitou de nada. Vendi o último lote completamente por fora, e o cliente não se importou de onde vinha o equipamento, só para ser mais barato. Marina agarrou a cabeça. Meu Deus, moramos em um apartamento comprado com dinheiro sujo? Márcio acenou com a mão. Fique quieta e talvez até sobreviva. Marina não aguentou mais. Vou entrar com pedido de divórcio. Não quero mais nada em comum com você. E você provavelmente vai querer dividir o apartamento. O marido riu maldosamente. Lembre-se, vou te humilhar no tribunal. Você vai perder instantaneamente seu filho e sua casa. Vai acabar em um hospital psiquiátrico, e esse é o melhor cenário. Sabe, você chega tarde do trabalho, sozinha. Nunca se sabe que tipo de criminoso pode atacá-la em um beco escuro. Não tem medo de deixar seu filho órfão? Marina saiu da cozinha em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que havia se casado com um monstro. Desde o início, o marido sonhava com riqueza e dinheiro fácil. Quando encontrou uma maneira de conseguir, passou por cima de todos os limites. Márcio se arrumou e saiu sem dizer mais nada. Marina olhou atônita para as prateleiras vazias do armário. Na segunda-feira, Marina deu entrada no pedido de divórcio.
O processo judicial teve início. Prometia ser longo e complicado. Paulo encontrou para ela um bom advogado de família, mas isso não foi suficiente. No trabalho, de repente, uma avalanche de reclamações começou a surgir. E no portão do prédio, um homem com uma faca a abordou, sugerindo claramente que ela não discutisse com o marido. Depois disso, Marina não saiu mais sozinha. Paulo a acompanhava até em casa à noite. Ao mesmo tempo, continuou investigando contra Márcio. Um dia, para fazer uma pausa, Marina, Sofia e as crianças foram visitar a avó. Já haviam se acostumado com a ideia do relacionamento e não discutiam mais seriamente. Glória Vieira estava do lado de fora, caminhando pelas trilhas com uma bengala. Quando viu as netas, caiu em prantos. Eu disse para minha Clara, deveria ter contado tudo desde o início, a senhora idosa murmurou. Que bom te ver, Sônia. Não me ofendi com o apartamento. Entendi. Cuidei da minha filha até que se recuperasse do AVC e estou vivendo bem aqui. Ótimo atendimento. A comida está ótima. Vovó, por que você ligou? Revelou esses segredos? Sofia repreendeu. Que bobagem. Glória sorriu. Bem, o que eu deveria ter feito? Pelo menos me diverti um pouco e ao mesmo tempo vocês se conheceram. Que pena não era uma neta só. Encontrei duas de uma vez. Foi uma pena terem separado vocês. Poderíamos ter dado um jeito. Mas o que está feito não pode ser desfeito. Marina a abraçou. Aliás, estou dizendo, encontrei um quiropraxista para os dois meninos. Ele me ajudou a me recuperar anos atrás. Era talentoso, embora não fosse médico formado oficialmente. Obrigada, vovó. Marina sorriu. Iremos visitá-la regularmente, não se preocupe. Do que eu preciso? Glória resmungou. Consigo me virar sem piedade. Decidam suas próprias vidas antes que acabem sem teto. No caminho para casa, Sofia disse que estava pronta para testemunhar em juízo em favor da irmã. Ela era praticamente a única pessoa que podia confirmar a traição diretamente. Isso comoveu profundamente Marina. A primeira audiência no tribunal começou com um escândalo. No dia anterior, uma paciente desconhecida de fora da região tentou suborná-la. Felizmente, Vera, com seu olhar perspicaz, percebeu como a mulher maltrapilha estava enfiando algo na mesa da médica e fez um escândalo. A mulher fugiu, e Marina percebeu que as coisas só iriam piorar. Minha esposa é uma pessoa completamente imoral, Márcio falou vestido com um terno impecavelmente passado. O que ela pode transmitir à criança? Má hereditariedade, solidão constante. Nosso filho está sempre abandonado. Já ofereci várias vezes para contratar uma babá, mas Marina acredita que uma criança deve ser fortalecida através de dificuldades. Isso é mentira! Marina se levantou de um salto, puxando o suéter e a calça jeans amassados. Depois de um dia inteiro de trabalho, parecia cansada e despojada. Você terá a palavra mais tarde. O juiz rejeitou indiferente. E também tenho informações de que minha esposa começou um caso com um paciente. Essa mulher não se importa com nada. Simplesmente quer me prejudicar. Prezado tribunal, o advogado de Marina pediu para falar. Minha cliente trabalha honestamente e cuida da criança enquanto o marido continua com atividades fraudulentas e lucros ilícitos. Há também inúmeras evidências de adultério. Aqui estão os relatórios do detetive particular com fotografias e informações dos hotéis onde esse homem alugou quartos. É tudo mentira, Márcio disse, tentando desviar. Está tentando me difamar de propósito. O juiz anunciou. Ok, a audiência está suspensa. O tribunal deve examinar novos argumentos no caso. Mas Márcio não conseguiu escapar. Paulo já havia reunido um dossiê impressionante sobre as atividades ilícitas do gerente. Tatiana, do Departamento de Contabilidade, também deu sua contribuição. Quando descobriu que Marina não era uma funcionária de escritório qualquer, mas sim a esposa de Márcio, concordou em falar com o detetive contratado por Paulo. Primeiro, levaram a pasta com as provas ao diretor. Ele examinou com espanto o esquema de fraude. Marina sugeriu que o assunto fosse encaminhado à polícia, e o empregador não se opôs.
Naquela mesma noite, Márcio e Vitória foram detidos. Em breve, novos fatos foram adicionados ao caso. Uma vez atrás das grades, o marido começou fingindo arrependimento. Recusou a guarda do filho e transferiu sua parte do apartamento para a esposa. Marina suspeitava que fosse um truque para reduzir a indenização por danos, mas o diretor garantiu-lhe que não entraria com processo. O julgamento do divórcio terminou com sua completa vitória, mas não trouxe alegria particular. A médica, que por princípio não aceitava subornos, recebeu apoio de todos. Percebeu que havia se tornado uma espécie de heroína local. Recebeu até um bônus pelo trabalho. Ela também compareceu ao julgamento criminal de Márcio como testemunha de acusação, contando honestamente tudo o que sabia. O marido acabou recebendo uma pena de prisão significativa, junto com a amante. O caso revelou também indícios de extorsão, e a polícia descobriu o homem que ameaçou Marina. Então vários artigos foram adicionados. Depois de todas as provações, tornou-se insuportável viver naquele apartamento, impregnado de segredos e comprado com dinheiro ilícito. Marina o colocou à venda apesar dos altos impostos que teria de pagar. Logo o negócio foi concluído. O apartamento foi comprado por uma família jovem com um filho e esperando outro bebê. Marina comprou um apartamento menor e aconchegante, de 3 quartos, não muito longe do trabalho. No dia do negócio, depois de receber as chaves, foi à casa da irmã. Bem, acabou tudo. Sônia a abraçou. E você sabe, a dona do imóvel está me expulsando. Vai trazer a filha e o marido para morarem aqui. Já que você tocou no assunto, Marina sorriu. Venha morar comigo. Somos irmãs ou não? Vamos morar juntas. As crianças ficarão felizes. Sofia ficou sem graça. Não sei. A situação fica meio estranha. Como se estivéssemos nos impondo. Marina insistiu. Que diferença faz? Metade da minha casa pertence por direito a você e ao seu filho. Sabe, sonhei a vida toda com um irmão ou irmã, e agora são tantos. Você, meu sobrinho, vovó. Tati, sua mãe provavelmente não vai gostar disso, Sofia murmurou constrangida. Ah, qual é? Já discutimos tudo e resolvemos. Ela só sonha em conversar com você e te conhecer melhor. Até decidiu reformar o sítio para que as crianças tenham um lugar para relaxar no verão. Sofia abraçou a irmã. Certo, então quando é a mudança? Bem, parece que vamos morar juntas por pouco tempo. Sônia piscou inesperadamente. Paulo olha para você com aqueles olhos. Não me surpreenderia se ele se declarasse a qualquer momento. Marina acenou com a mão. Ora, somos só amigos, embora seja interessante, claro. Não há romance entre nós. Sofia caiu na gargalhada. Ah, o que você é cega! Está tudo escrito na testa dele. A mudança ocorreu logo depois. Paulo ajudou a carregar as caixas. As mulheres desempacotaram as coisas e se alegraram com a perspectiva de recomeçar a vida. Logo Marina recebeu notícias no trabalho sobre uma homenagem da Secretaria de Saúde. Ela não queria ir buscar o diploma, mas Sônia e Paulo estavam tão orgulhosos como se eles próprios merecessem aquele prêmio e insistiram que todos fossem juntos. Então agora estavam sentados no auditório enquanto o secretário regional fazia um discurso. Marina estava no palco tentando lidar com a empolgação. Desta vez, estava usando um vestido e parecia deslumbrante. A plateia irrompeu em aplausos. Marina lançou um olhar para a orgulhosa Inês Santos, que também observava do salão. Não poderia ter desejado outra mãe. Após a cerimônia, todos foram a um restaurante. Paulo insistiu em um estabelecimento requintado. Marina nunca tinha estado em lugares assim e se sentiu constrangida. Havia algo flutuando em seu copo de champanhe. Pediu para trocar um pouco envergonhada. Finalmente levou a bebida aos lábios e notou o brilho metálico no fundo. Naquele instante, Paulo se levantou. Marina esvaziou a taça como se fosse água, e Paulo estava dizendo algo naquele momento. Então, com mãos trêmulas, colocou o anel molhado no dedo de Marina. Ela se sentiu absolutamente feliz. Após tanto sofrimento, finalmente encontrou não apenas sua verdadeira família, mas também um amor verdadeiro. A vida estava recomeçando, e desta vez, da maneira certa. Se você gostou desta história,
A próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta história de Marina. Foi a descoberta sobre a irmã gêmea, a coragem dela em enfrentar o marido corrupto, ou o final feliz com uma família reunida? Estou ansioso para ler sua opinião aqui no Recanto das Histórias. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.